Boa noite. Estamos, então, em mais um encontro, né? Na webconferência. Estamos aqui com a presença da Vanira até agora, com a Vivian. Por favor, eu gostaria que vocês se identificassem em relação ao polo, que eu não lembro de qual polo vocês são. Se puder fazer o possível, gostaria muito. Antes de nós conversarmos sobre a pedagogia do esporte. Congoinhas, vamos lá. Muito bem. Vivian Tutora. Pessoal, queria saber se vocês, principalmente o pessoal de Congonhas, tem alguma dúvida sobre a nossa fala aqui quando nós estivemos lá, em relação a toda aquela questão da pedagogia do esporte, né? Em relação sobre a questão do como fazer, né? E como ensinar. Porque, como eu falei para vocês, a pedagogia é um meio, né? É uma maneira de você chegar até o ensino, usando certos instrumentos, certos mecanismos, para chegar ao processo de ensino e, logicamente, a aprendizagem do aluno. Tá tudo bem em relação a isso? Você não pôde ir para a aula. Muito bem. O que eu vou fazer, então, um apanhado assim inicial, né, sobre a questão do ensino do esporte na escola, né? A gente utiliza muito a pedagogia crítica de Paulo Freire, certo? Qual é essa pedagogia? É onde ele diz que o aluno, o professor, ao ensinar o conteúdo ao aluno, o aluno deve executar por meio de uma ação, logicamente, mas também fazer uma reflexão por que ele está executando aquele movimento. Estou falando mais especificamente da educação física, estou falando mais especificamente da aprendizagem na pedagogia do esporte, onde existe a prática, né, pura. Então, por que ele está fazendo aquele gesto, por que ele está fazendo aquele arremesso, o porquê que ele está inserido naquele contexto social que nós chamamos de jogo, né? Por quê? Porque todo o esporte, todas as modalidades esportivas, elas advêm de um jogo, certo? Um jogo, como eu falei para vocês lá em Congonhas, aquele jogo, aquele mesmo jogo que nós tratamos lá nos jogos e brincadeiras, certo? Ou seja, um jogo lúdico. Então, assim aconteceu com o handebol, assim aconteceu com o basquetebol, assim aconteceu com o voleibol, e assim aconteceu com o futebol, futsal, e aí por diante. Então, não basta apenas você tentar, vamos usar esse termo, mostrar, né, a modalidade para o seu aluno, se ele não reflete sobre aquilo que está fazendo, né? E nós podemos chamar isso de uma dialética, né? Podemos chamar isso de dialética do esclarecimento, onde existe uma antítese e uma síntese para nós chegarmos a essa dialética do esclarecimento, certo? Essa é a dialética do esclarecimento. Estou roubando as frases de Hockenheim, né? Da escola de Frankfurt, onde ele cita essa questão da dialética do esclarecimento. Eu acho muito peculiar, inclusive, porque faz a gente pensar sobre certas coisas, não só como professor na pedagogia do esporte, mas em nossas vidas mesmo, né? Nas atitudes de nossas vidas. Alguém tem alguma pergunta a fazer em relação ao mapa da disciplina? Eu só quero relembrar a vocês que esse mapa da disciplina eu utilizei do repositório de 2 universidades da OAB, né?
Uma foi do repositório da Universidade Nacional de Brasília, a UNB, sendo que o mapa, a unidade 1, 2 e 3, né? E os autores dessas unidades são os professores Sérgio Adriano Gomes e o professor Ronaldo Pacheco de Oliveira Filho. Já a unidade 4 e 5 da Universidade Federal de Rondônia, com o autor, o professor Ramon Nunes Cardenas, certo? E por que eu utilizei esses autores, esses professores? Porque eu fiz uma pesquisa dentro do repositório e eu sempre, todas as vezes que eu pesquisei, eu visualizava elementos dentro de um treinamento, utilizando a pedagogia do esporte mais direcionada a treinamento, mais utilizada a performance. E eu não conseguia entender, visualizar dentro de uma escola aquele discurso. E foi quando eu encontrei o discurso desses professores e que encaixou exatamente com o que eu penso dessa pedagogia, né? Dentro de uma questão social, dentro de uma questão crítico-social, né? Não focando muito a questão do rendimento, do treinamento, e da socialização, e sim da aprendizagem, e sim da cooperação, e sim do cooperativismo, né, em si, dentro de um contexto social que é a escola. Então, eu achei muito bom, um trabalho muito bom dos professores, e que isso eu me senti assim, não na obrigação, mas na necessidade de passar isso à frente, né, de multiplicar a ideia desses professores. Né? Professor Jorge Bandeira, tudo bem? A questão da presença, da ausência do pessoal de Congonhas, eu fiquei muito triste mesmo. Decepcionado também, porque eu estava com saudade de vocês. Eu estou falando sério. E é aquele momento que a gente tem de matar essa saudade, né? De dar um abraço apertado, fisicamente, sentir o calor humano. Não vou dizer que eu não fiz isso com os cinco que estiveram lá, os 5 alunos que estiveram lá. Fiz, né? Abracei mesmo e conversei, dialoguei. Aquele momento lá, para quem esteve, alguém que estava lá, está online agora, por favor? Estava no dia, Congonhas, só para me fazer lembrar. Então, Sandra, lembra aquele momento que nós estávamos lá na quadra, lá na penumbra, né? Aquelas conversas que nós tivemos ali, que foram o quê? 15, 20 minutos daquela conversa, para mim valeu 3 horas, 4 horas. Então não adianta a gente trabalhar com quantidade de tempo, mas sem esse tempo não ter qualidade, né? E ali houve muita qualidade naquele tempo. Então quem não foi, perdeu esse momento. E é isso que eu sinto, entendeu? Eu gostaria que não acontecesse isso em Laranjeiras. Agora, esse final de semana que vem, irá o professor Michel e o professor Alexandre para Laranjeiras. Eu não estarei presente, que tenho um compromisso, né? Amanhã aqui em Irati, uma cidade vizinha, aqui um evento que nós estamos fazendo na minha disciplina, e eu estou na coordenação, então não poderei ir. E daí na outra semana já tenho outro compromisso também. Mas assim, eu irei, só para vocês terem uma ideia, que eu faço questão desse momento presencial, eu irei com outro grupo, talvez a disciplina esteja até findada, certo? Mas eu irei com outro grupo só para ter esse momento com vocês. Talvez até vocês já tenham feito a prova, realizado a prova. Mas eu quero ir para trocar algumas ideias com vocês sobre isso,
Sabe aquela coisa de olhar no olho, né? E é isso que eu gostaria de sentir de vocês. Não pude fazer isso com o pessoal de Congonhas, né? Quem sabe numa outra oportunidade, ou ano que vem, numa outra disciplina. Mas vamos ver se para frente agora a gente gostaria que vocês... Eu sei que é difícil vocês se locomoverem, né? Para sua cidade. Mas pense que eu também faço isso, né? Nós professores também fazemos isso. Também deixamos nossas famílias e vamos para o asfalto. Mas eu gostaria que, chegando lá, vocês estivessem presentes. Pelo menos a maioria, né? Um ou outro a gente entende, mas a maioria eu gostaria que estivesse lá porque é necessário, é o encontro necessário. Eu nem chamo de aula, eu chamo de encontro. É mais poético, mais afetivo e informal. Gente, tirando agora as milongas, alguém tem alguma dúvida sobre o mapa? Vocês já leram o mapa? É um mapa bastante assim acessível, fácil, né, de entender. Alguém tem alguma dúvida, gente? Se não, daí eu vou fazer um flashback aí. E aí? Tô aguardando aí. Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Por favor, se manifeste aí na digitação aí, porque parece-me que travou alguma coisa. Não, não. Oi, pessoal. Ó, dá uma olhada na net que tá travando. Isso. É. Dá uma olhada no equipamento de vocês aí. Está tudo em ordem? Verificar todas as webs aí. Não, ainda não visualizei. Se alguém tem dúvida sobre as unidades, sobre o que leram. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Curso que vocês estão fazendo. Mas em relação ao meu objetivo com vocês, sempre foi claro. Qual é essa clareza? É formar bons profissionais para o mercado de trabalho. A sociedade precisa de bons profissionais de educação física no mercado de trabalho. Então, esse é meu objetivo. Então, houve reclamações de alunos em relação à disciplina passada, que eu fui muito, vamos dizer assim, rígido em relação às questões, né, da avaliação. Eu não visualizo como rigidez, e sim visualizo como busca pelo conhecimento. Então eu gostaria que vocês lessem os textos que a gente posta para vocês. Não fiquem só na questão do mapa, né? Os textos existem para uma complementação de ensino em relação a professor-aluno. E se isso não acontecer, essa troca, alguém vai sair perdendo. E esse perder pode ser eu, como professor, e pode ser vocês, como futuros profissionais. Então, eu sei que é difícil, trabalha-se aí o dia todo, tem-se as obrigações de família, sociais, mas se você se dedicar uma horinha, eu falei isso lá em Congonhas, se você se dedicar uma horinha, 2 no máximo, não precisa ser assim seguidas 2 horas. No dia, você já está fazendo a diferença. Pode saber.
Eu gostaria tanto que vocês fizessem a diferença. Vocês não têm ideia. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre o mapa? Em relação à unidade 1 à unidade 5. Que bom que tem alguém que concorda comigo. Que bom. Jorge, muito bem. Você é fera, Jorge. Não deixa a peteca cair aí no polo, hein, Jorge? A responsabilidade sua é muito grande. Certo? Gente, eu vou fazer um flashback aqui, então, das unidades. Não detalhar, porque esse detalhamento vocês têm que fazer. A ideia dessa web é sanar dúvidas, mas já que vocês estão envergonhados, eu vou pensar assim, eu vou dar um empurrãozinho só, tá bom? Ok? Boa, é isso aí mesmo, Jorge. Na vida, tudo é planejamento, tudo. Isso. É muito importante. Já notou? Vocês já notaram que a gente perde muito tempo com coisas banais na nossa vida? Já notou? Pense numa coisa banal que você fez hoje, em relação a tempo. 15, 20 minutos. Não estou falando das necessidades nossas fisiológicas, né? Isso não é banal. Mas eu estou falando em tempo. Ficar parado 10 minutos em frente à casa para olhar, tomar a fresca. Né? Você vai dizer assim, nossa, mas não é necessário isso? Mas será que eu não poderia trocar um pouco esse tempo? Né? Tomar essa fresca lendo. Não é? Pega a cadeira, coloca lá na calçada e pega e faz uma leitura de um texto. Você está entendendo onde você aproveita o tempo? Bom, não vou ensinar aqui o padre a rezar a missa porque não é essa questão. O que eu tenho que falar para vocês em relação à pedagogia do esporte, esse termo pedagogia do esporte não é um termo tão novo como parece. Certo? Já é um termo trabalhado aí, mas lá no exterior, e agora que veio para o Brasil, agora que eu digo, uns 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Mas como ver o esporte na escola? É isso que eu quero em relação ao objetivo da disciplina. Vocês vão ter que diferenciar o esporte da escola e com o esporte na escola. Há uma grande diferença, gente. E eu falo uma coisa para vocês. O esporte da escola, se você conseguir detectar isso, visualizar isso, você estará formando pessoas sensacionais. Você estará contribuindo, no caso, para formar pessoas sensacionais. Certo? Entender novas metodologias para o ensino do esporte individual e coletivo. Né? Já que eu falei para vocês que pedagogia é uma maneira, é um meio, um veículo para chegar ao ensino, dentro desse veículo nós chamamos as metodologias, os métodos a serem utilizados. Como eu chegar até o ensino? Por onde eu vou caminhar até chegar a esse ensino? Né? O que nós vemos hoje, gente? Professor Jorge, o que nós vemos hoje no ensino do esporte na escola? Professores dando desculpa que não tem material. Esse material são as bolas. E aí o que acontece? Esse mesmo professor pega, até para escolher equipes, eles não utilizam metodologia adequada. O que eles fazem? Escolhem batatas no saco, batata podre, batata não podre, laranja podre, né? Você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá, forma uma equipe. Não é isso? E aí pega a bola e joga. Não é isso? E isso eles chamam de trabalhar o esporte na escola. Eu não tenho medo nenhum de fazer essa crítica, porque eu sei o que acontece. Só me diga se eu estiver enganado. Certo? Doa quem doer.
Ou seja, 70% dos nossos colegas fazem isso. Estão entendendo? E estão dizendo que estão ensinando o esporte na escola. Estão ensinando coisíssima nenhuma. Estão passando o tempo na escola. Certo? Então, o que é o ensino na escola do esporte? É assim, eu só tenho uma bola para trabalhar. Muitas vezes essa pessoa só tem uma bola porque não existe interesse da própria escola, da gestão da escola, comprar bola para esse material, para esse professor. Né? Bom, deixa quieto isso. Então você vai aprender a ensinar esporte com uma bola mesmo. Mas não é deixar os alunos jogar. É você fazer com que os alunos gostem do esporte, admirem o esporte e comecem a praticar o esporte. Esse é o esporte que nós chamamos de esporte da escola. O esporte na escola é o esporte que vem de fora para dentro. Né? É a camisa do Barcelona, o aluno vindo para a escola com a camisa do Barcelona, a camisa do Neymar. Né? Por quê? Porque o Neymar é referência de bem-sucedido no futebol. E qual o menino pobre que não quer ser o Neymar da vida? Até eu. E eu também sou pobre. Não é isso? Então, esse esporte trazido pela mídia, né? Esse esporte institucionalizado, com suas regras fixas, rígidas, com seus sistemas de jogo definidos, nós podemos chamar de esporte na escola. O esporte da escola é aquele esporte que é criado ali, é feito por meio de jogos pré-desportivos, é feito por estratégias de ataque e defesa. Não se chama, não se dá o nome de sistemas de ataque e defesa, e sim de estratégias, onde no mesmo ambiente estão acontecendo várias atividades, fazendo em forma de um rodízio, onde existe um ambiente de esporte e cooperação, onde o importante não é, segundo o professor Fábio Tuzzi Broto, ele fala que o importante não é competir, e sim cooperar. Certo? Quando ele chama para nós os jogos cooperativos. Então, tudo isso, colocando as modalidades coletivas, nós chamamos de esporte da escola. E isso vocês têm que visualizar bem, tá? Perceber que o aluno na escola não precisa ter performance. Não. Nós não estamos... Por isso que eu lembro que eu falei para vocês no início da minha fala, que eu demorei para encontrar alguma coisa que viesse ao meu encontro em relação ao pensamento da pedagogia do esporte. Eu encontrava muitos trabalhos em relação à questão de performance, de treinamento. Então, o nosso aluno da escola não precisa ser um atleta. Nós não precisamos descobrir atletas da escola. Nós precisamos, sim, fazer com que esse aluno pratique uma modalidade esportiva para ter uma melhor qualidade de vida, para ter, quando ele sair da escola, ter uma opção para o lazer, né? Educá-lo para esse lazer. É para isso que nós trabalhamos o esporte na escola. E esse é um dos objetivos que nós estamos... Então, nós estamos trabalhando com 3 objetivos principais, certo? Se ao final dessa disciplina vocês, pelo menos, sensibilizar-se a esses objetivos, eu já dou a disciplina como meu objetivo concluído. Ok? É isso aí mesmo. É isso aí. Eu estou falando com alguém que ainda está na escola, hein?
contemporâneo. É isso aí. Gente, já falei para vocês que nós utilizamos a pedagogia do Paulo Freire para usar a pedagogia crítica reflexiva, né? Onde nós devemos, após apresentar uma atividade, a gente reúne e começa a refletir sobre aquelas ações. Inclusive, acatando sugestões dos alunos para uma reformulação do que nós já fizemos. Isto é uma aula bem dada de educação física. Isto é uma aula bem dada de esporte na escola. Ok? Alguém, alguma pergunta aí, gente? Porque vocês já me conhecem. Eu vou falando e vou falando. E aí? Que legal. Que legal. Ótimo. Gente, lá no mapa tem uma questão que nós chamamos o professor Manuel Gomes Tubino, que ele fala sobre a questão do esporte lazer, esporte educacional e esporte competitivo. É isso mais ou menos que eu acabei de falar para vocês anteriormente. E ele divide em 3 dimensões, né? Segundo o professor Tubino, o esporte na escola, né? Ele divide como educação, participação e rendimento. Educação por quê? Porque você educa, enquanto você está na escola, você está educando, né? Você está utilizando essa palavra educação na exata secção da palavra, que é a transformação do ser humano, não é isso? Para que ele seja um cidadão, né, decente, um cidadão que faça, que preste à sociedade. Então, esse é o papel, a educação. A participação vem naquilo que eu falei para vocês, do esporte estar envolvido num instrumento chamado socialização, né? Onde você socializa o ser humano. Ele participando está socializando-se, né? E a questão do rendimento. Aí é que a coisa pega, né? Porque eu acho que o rendimento da juventude, né? Onde nós elitizamos nossos alunos, nós chamamos de alunos atletas, para que eles vão aí apresentar as suas escolas nessas competições. Mas eu falo a verdade para vocês que eu visualizo a maioria não atletas, né? E esse rendimento, para mim, fica meio assim, em stand-by, porque eu acho que o rendimento, só se for um rendimento pessoal, né? Não um rendimento performance. Um rendimento pessoal, um rendimento de socializar-se, um rendimento, qualquer rendimento em relação ao ser humano, em relação a ele na sociedade que ele está inserido. Aí, tudo bem. Me desculpe, eu estou meio com uma tosse aí já há dias e eu não consigo, estou tratando, mas não consigo me livrar dela. Então, professor Lino Castellani Filho, ele já vem com 2 vertentes aí em relação à pedagogia do esporte. Ele fala que uma vertente é a tecnicista, onde o professor ensina aí o gesto motor, faz questão que esse gesto motor saia perfeito, né? E a outra é a crítico social, que eu estava falando para vocês, que é muito da pedagogia de Paulo Freire, né? Onde o aluno tem faz a crítica, a sua reflexão, reflete sobre a sua ação enquanto está inserido naquele contexto, certo?
E eu acho isso muito interessante, né? Agora você vai dizer para mim, professor, mas então quer dizer que a tecnicista não presta? Não, não é isso que não presta, né? O que seria do arroz se não existisse o feijão, né? Não é isso. Só que eu gostaria que vocês soubessem fazer essa medida, né? Vocês podem trabalhar com as duas modalidades, com as duas dimensões, tanto a tecnicista como a crítica social. Portanto, que vocês trabalhem. Ou, portanto, que vocês apresentem a modalidade ao aluno e discutam e se trabalhem esse contexto, né? Entendido? Deixa eu só ver aqui a Vivian. Vivian, mas só que assim, ó. Eu já faz muito tempo que estou na estrada aí, sabe? E eu sempre vi maus exemplos nas escolas. Aconteceu comigo muitos. Aconteceu comigo o que o professor veio me cobrar em relação ao que eu ganhava no final do mês e ele ganhava a mesma coisa e eu trabalhava, né? E ele falava que eu iria, agindo assim, eu ia prejudicá-lo, porque os alunos iam começar a gostar da minha aula e eu começar a reclamar para o diretor. Já passei, então não é só as outras disciplinas, não, Viviane. Nós, os profissionais, alguns profissionais, né? Infelizmente são a maioria, são relapsos mesmo. Infelizmente, eu não estou. Se eu estivesse aqui agora num comitê de ética, eu estaria sendo punido, porque eu estaria agindo fora da ética, né? Em relação a criticar colegas aí, não citando nomes, logicamente, colegas da profissão. Mas, infelizmente, é isso. Eu não tenho como tapar o sol com a peneira, né? E são vocês, vocês alunos do primeiro ano hoje, que nem eu falo com o pessoal do presencial, são esses alunos do primeiro ano que terão a obrigação de fazer essa mudança. Porque quem está ali, a maioria que eu já falei, já estão. O vírus já está infectado. Já infectou. E não existe vacina. Não existe. Certo? Agora, existe um antídoto. Existe a prevenção desse vírus. Que são vocês que estão começando. Ouvindo essas palavras, ouvindo esses exemplos, talvez até vendo esses exemplos, já viram no ensino médio, exemplos tais, né? Vocês estão vindo do ensino médio, talvez alguns recentemente, outros já há muito tempo. É só você fazer uma medida cronológica em relação ao que vocês tiveram de educação física enquanto ensino médio e o que eu estou falando hoje. Eu estou falando de contemporaneidade hoje. Estou falando da escola amanhã pela manhã. Hoje à noite eu nem posso falar mais, que não existe mais. Nos retiraram por quê? Por que será que retiraram a educação física noturna? Porque nós mesmos não soubemos valorizar. Entregar uma raquete e uma bolinha de tênis de mesa para o aluno jogar, qualquer pessoa faz, não precisa ficar 4 anos na faculdade. Bom, eu não quero entrar nesse mérito da questão, só para esse desabafo. Exatamente. Vivem exatamente. Sabe? Se nós conseguirmos dessas 3 turmas, né, que 80% saiam profissionais de educação física, rapaz do céu, eu arrisco até ganhar o prêmio Nobel da Educação. Que tal? Mas é verdade mesmo. Deve ser diferencial, gente. É o primeiro curso, é o curso pioneiro.
Que é isso? Vocês têm um nome a zelar. Estou recebendo um recado aqui, eu estou só lendo aqui, só um pouquinho. Tá? Sensação? Ah, pela crítica? Não estou estimulando. Não, eu estou desabafando. É que deve chamar atenção aqui. Mas tudo bem. Não é chamar atenção. Não, tudo bem. Não, mas é verdade. Eu estou desabafando, Andréia, estou desabafando. É só um lembrete. Uhum. Pessoal, então eu quero que vocês entendam essa questão da valorização nossa como profissionais, né? E quem vai valorizar isso? Somos nós mesmos. Não é isso? Vamos continuar com a nossa conversa aqui em relação à disciplina? Até aí vocês entenderam o que eu estou argumentando com vocês, pessoal? Até aí vocês entenderam? Ótimo, 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 ótimo. Ótimo. Veja só o que diz o professor, os professores Greco e Brenda, em relação ao tecnicismo. Vamos começar a refletir as citações, né? Eu vou tentar ensinar a vocês também, mostrar a vocês como é que você interpreta um pensamento, como é que você interpreta um texto, né? De repente, talvez a dificuldade de muitos na leitura seja isso, né? A interpretação do texto. O que o autor quer dizer com aquilo? Ó, vamos fazer um exercício juntos aqui, tá? A citação do Greco e Brenda diz assim: a aprendizagem dos jogos esportivos coletivos. Quem estiver com o mapa, tem alguém com o mapa aberto aí, disponível? Quem estiver aí, fica aí, eu estou aí no início. Acompanhe aí, né? A aprendizagem dos jogos esportivos coletivos está fundamentada na repetição pura e simples das técnicas e das jogadas, muitas vezes alheias aos fatores sociais, culturais, fisiológicos, psicológicos, cognitivos, que interferem em sua aprendizagem, execução e aplicação. O que ele quer dizer com isso, gente? Lá no meu tempo, eu vou falar do meu tempo, que já faz muito que eu saí da escola, né? Como aluno do fundamental. Lá acontecia isso. O ensino com a preocupação da técnica. Por exemplo, o professor ia ensinar o arremesso do basquete. Né? Ele primeiro ensinava como a empunhadura da bola, como pegar a bola, né? A posição do corpo em relação ao gesto de arremessar, né? E aí o êxito da bola cair na cesta. Ou seja, nós tínhamos assim, de 7 tentativas, nós tínhamos que acertar 3 cestas. Então já era um percentual de erro e acerto, né? E aí, quem não acertava, será que era ruim? Será que era incapaz? Não acredito. Isso é o que diz a citação. A preocupação apenas com os gestos motores numa questão de repetições de movimento. Isso é o tecnicismo. Certo? Agora, já a crítico social nega o esporte na sua competitividade, né? Na ação competitiva, enfatizando a reflexão crítica sobre a própria prática que está fazendo. O porquê, vamos fazer um link com a questão tecnicista. O porquê, o que é a crítica social? Então, o professor na tecnicista, ele nos dá 10 chances, né? É isso que eu falei, né? 10 arremessos, dos 10 arremessos eu tinha que acertar 3. Então, falei 7. Na crítica social, podemos até os 10 arremessos, mas
Por que é que nós falhamos os setes? O que aconteceu quando nós falhamos os setes? O que nos levou a falhar os setes? Estão entendendo? Isso é reflexão da ação. Eu acertei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eu errei. Eu errei porque a hora que eu fui errar, o mosquito veio na minha frente e me atrapalhou. Então já é uma reflexão sobre o que errou. E a quinta? A quinta, eu me impulsionei meu corpo errado. Eu fui muito para a diagonal e não fui na vertical. Estão entendendo? Isto é a relação crítica da ação. Entenderam até aí, gente? Ok? Essas duas relações? Uma preocupação muito grande em relação à prática do esporte, né, coletivo na escola, o ensino, é vocês cuidarem com a questão da exclusão, né? Entendo que, já que nós vamos trabalhar uma relação crítico-social, nós devemos incluir, fazer com que todos participem, fazer com que o aluno goste da modalidade. Alguém de vocês, eu fiz uma pergunta em Congonhas e vou repetir agora. Alguém de vocês aí, em algum momento lá na escola, se sentiu excluída na participação do jogo, do esporte? Duvido que não tenha ninguém. Em algum momento, por não ser habilidoso, por ser gordinho, por não correr direito, algum item nesse sentido. Tenho certeza, não foi? Então, é por aí, gente. Por isso que nós adotamos a crítica social, para que esses alunos tenham todas as oportunidades como tem aquele que é habilidoso. Oportunizar o não habilidoso a praticar o esporte, a gostar do esporte. E não é... Qual é a receita para isso? Já estou adiantando aqui. A receita para isso é trabalhar jogos pré-desportivos. Os jogos que antecedem o esporte. De uma maneira lúdica, de uma maneira alegre, de uma maneira descontraída, sem o compromisso da performance. Fazer na prática os jogos pré-desportivos, tem uma questão... Depois eu vou falar sobre avaliação, tá? Mais no final. Mas nós vamos falar uma coisa muito importante sobre isso. Me lembre, por favor, Jorge, você me lembra aí de citar a questão da avaliação no final do nosso encontro? Senão eu posso esquecer. Ok? Ok, Jorge? Tá online? Isso. Beleza. Eu vou citar para vocês, eu sempre cito no curso presencial esse fato, até já virou um clichê em relação a isso. Mas eu vou falar o seguinte. Certa vez eu estava em férias, no litoral, e eu fui dar uma caminhada pela calçada, onde eu visualizei um grupo jogando vôlei de areia. Um grupo grande até, né? E um menino sentado ao lado dos pertences ali, das roupas, tal, os chinelos e tal, sentado. E aí eu fiquei pensando, será que aquela pessoa não gosta de jogar, não faz bem, ou sei lá. Mas por que está ali então olhando? Quem não gosta de jogar não gosta de olhar, não gosta de apreciar. Poderia estar dentro da água, alguma coisa parecida, né? E aí quando eu voltei da caminhada, eu percebi o porquê que ele estava sentado. Porque o cara era muito ruim. Muito ruim. E só levava xingo da turma.
o que aconteceu? Com certeza, em algum momento ele se excluiu. Ou as pessoas já o excluíram automaticamente. E é isso que nós temos que tomar cuidado na escola, para não excluir as nossas crianças na prática do esporte. Para elas sentir-se necessárias tanto como o habilidoso. Ok? Então, muito cuidado com a questão da exclusão, né? Hoje em dia, fala-se muito em inclusão, mas cuidado para não excluir também, ok? Tentando incluir, você pode excluir, certo? Não é fácil incluir, é muito difícil. São certos caminhos a serem perseguidos para incluir. E esse caminho começa por você mesmo, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, ok? Alguma pergunta, gente? Vão se manifestando aí, que eu estou à disposição. Daqui a pouco estamos encerrando o nosso encontro, hein? Eu estou fazendo um resumão, tá, gente, do que está no mapa, ok? Vocês, ao lerem o mapa novamente, acredito que já tenham lido, vocês irão lembrar dessas minhas palavras com certeza, em certos momentos do mapa. Sei? Estou deixando mais, assim, uma linguagem mais clara para vocês. Ok? A diferença em relação à pedagogia crítico-social, né, da pedagogia do esporte e a tecnicista, é exatamente que durante o jogo, né, no transcorrer do jogo, na tecnicista existem lá os sistemas de ataque e defesa, né? Como você vai trabalhar o vôlei, o sistema 6-0, né? O sistema 5-1, né? No basquete, 3-2, né? 2-2, 2-2-1, né? No handball, sistema de defesa 6-0, né? Então, são esses sistemas que você utiliza tanto para o ataque como para a defesa, que fazem a evolução do esporte, né? Dentro da competição. Na crítica social, nós chamamos do quê? De estratégias de ataque e defesa, onde você cria um problema para o aluno, ele vai criar esse problema, você cria, ele vai descobrir que existe um problema para ser resolvido, e você intermedia essa resolução por meio de uma paralisação, onde eles buscarão estratégias de ataque, estratégias para fazer um gol, estratégias para fazer um arremesso, estratégias para fazer uma cortada e, consequentemente, um ponto no vôlei, estratégias para que eles consigam atingir seus objetivos. Certo? Então, é uma coisa bem mais reflexiva. E você fica mediando essas ações. Entendam que nunca o professor fica ao lado da quadra, com um apito pendurado no pescoço e uma bola embaixo do braço. O professor deve estar junto com os alunos, atuando, mediando. Ok? Muito bem. Até aí tudo bem, gente? Também concordo. E olha que nós já estamos findando um ano aí, e acredito que você já tenha, em relação ao que vocês chegaram e o que você já tem, algum conhecimento, não tem? Ou ainda continua a estacar zero? Tenho certeza que vocês descobriram muitas coisas, não é? Fala aí um sim aí, ou não, para não me deixar no vazio. Muito bem. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu vou falar agora sobre a questão da avaliação de vocês.
Pessoal de Congonhas, nós já tivemos encontro. Só agora o pessoal aí de Laranjeiras, que eu já falei que eu vou fazer questão de estar com vocês. E se tiver mais algumas dúvidas, mesmo vocês fazendo a avaliação, eu estarei junto com vocês, né? Já acertei aqui com a coordenação, eles entenderam aí esse meu lado, que eu quero ficar com vocês aí, estar com vocês. E aí a gente vai trocar muitas figurinhas, tá? Inclusive na prática. Eu vou mostrar tudo isso aí para vocês na prática, o que acontece. Ok? Alguns até podem saber, né? O Jorge, por exemplo, já sabe, mas, né, Jorge? Vai estar nos auxiliando, né? A Viviane também já deve saber, com certeza. Mas aí, para os alunos mesmo que não tiveram a oportunidade de colocar a mão na massa, nós vamos colocar a mão na massa. Ok? Isso eu prometo para vocês aí, é uma promessa minha. Certo? Ok? Só quero que vocês leiam mais, gente. Tá? Leiam. Eu garanto que tem gente que nem leu os mapas ainda, nem leram as disciplinas, as unidades. Né? Tem ou não tem? Tem sim. Tem gente que não leu ainda as unidades, gente. Não sabe o que está acontecendo. Aí não adianta vir cobrar a gente, né? De repente a prova estava muito difícil. Ninguém cobra nada que não. Ah, deixa eu falar sobre a prova, certo, Jorge? Não precisou você me lembrar. Ok? Gente, na outra vez, na disciplina de jogos e brincadeiras, eu fiz uma avaliação, entendi que seria necessário uma avaliação dissertativa, 95% ela com questões dissertativas. O porquê que eu fiz essa avaliação assim? Porque eu entendia e entendo o porquê eu entendo que vocês são estudantes. A partir do momento que vocês entraram para esse jogo, vocês entraram sabendo as regras desse jogo e entraram para ganhar esse jogo. Concorda comigo ou não? Só preciso de um sim. Isso. Então, como é que eu vou dar subsídios a vocês ganhar esse jogo se eu não provocar em vocês o gosto da leitura, a busca pelo conhecimento? Me digam, não tem como. Por isso que eu coloquei mais questões dos textos, não concorda comigo? Dos textos que estavam ali postados do que as questões do próprio mapa das unidades, não foi isso? Porque eu preferi trabalhar o mapa em si lá na nossa prática. Lembram disso? Né? Agora não. Agora, atendendo solicitações, minto porque eu já havia realizado, formulado as questões antes do encontro em Congonhas. Antes de um novo encontro, né? Poderia ser em Congonhas ou qualquer outro polo. Mas eu me vi na necessidade também de entendê-los. Entendê-los no sentido de que é uma coisa nova, é uma modalidade nova para vocês. Não é fácil, né? É muito diferente do aluno presencial, que a gente está em contato direto com eles, né? Mas é questão do jogo, regras do jogo.
mas vocês têm que fazer uma força. Nós já falamos sobre isso. Méritos a vocês que estão aí nesse jogo. Então, vocês têm que fazer uma força sobrenatural para poder ganhar esse jogo, né? Então, as questões da prova desta vez são todas, não, já estão mentindo. 95% do mapa. Por isso que eu digo, leiam o mapa. Também leiam os textos. Gente, tem cada texto que foi postado ali maravilhoso. Tem o texto do... Alguém já leu aí o texto do Walter Bratt? O esporte na escola e o esporte da escola? Quem já leu? Vamos ver como é que tá a leitura. Pode falar, alguém já leu? Ninguém leu ainda? Olha que demora de leitura. Ninguém leu? E o texto da Rangel? Escuta, feitiço. E o texto da Rangel, vocês leram? Esporte na escola. Mas é isso, professor? Que maravilha aquilo, hein? Não é mais ou menos aquilo que eu estava conversando agora há pouco com vocês? Então são essas coisas, gente, que vocês têm que ler também. É esse texto, são esses textos que vocês têm que pegar e sentar lá, aqueles 10 minutinhos, em frente à casa de vocês, com aquela cadeirinha gostosinha. No norte do Paraná tem muito isso, aquelas cadeiras espreguiçadeiras que falam, né? É com isso que vocês têm que estar lendo, tomando essa fresca. Tomando chimarrãozinho também, ou tererê. Não é perder tempo, é ganhar tempo e conhecimento. Leiam. Gente, eu vou fazer um desafio para vocês. Posso? Posso lançar um desafio? Em relação de polo? Congonhas já não vai dar mais. Mas em relação de Laranjeiras e Santo Antônio Sudoeste, posso lançar um desafio? Qual é o desafio? Eu quero chegar lá e comentar com alguém, mas assim, essa pessoa vai ter que estar comentando de igual para igual comigo, sobre esses dois textos que eu citei aqui. Conversar sobre esse texto, não assim com a turma, assim num bate-papo, assim num intervalinho. Tutores não valem. Tutores não valem. No intervalinho, na hora do almoço, no horário do almoço, a gente vai almoçar. O que vocês acham? Uma coisa bem informal, só para ver se vocês tiveram uma leitura. Nada de cobrança. Avisando que o ano que vem, gente, a partir do ano que vem, terão mudanças no sistema nosso aqui, já passado para nós, e vai ter umas avaliações aí, as aulas presenciais vai ter quesitos de avaliação também. Ou seja, eu posso... Agora eu já coloquei algumas questões na prova que a gente vai fazer na prática. Então, a gente pode fazer o ano que vem isso, esse ano não. Fazer meio a meio, valendo meio ponto a questão respondida no mapa e mais meio ponto, dando um exemplo, né? E mais meio ponto a questão feita, realizada, executada na prática. O que vocês acham? Uma boa, né? Ei, Jorge? Apresentação de trabalhos práticos, valendo nota. O que vocês acham? Essa ideia já está lançada e já foi acatada. Já foi pelo pessoal da coordenação. Aliás, não que foi lançado por mim,
mas eu já havia pensado e eles, de uma precisão incrível, bingo, deu tudo certo. Certo? Então, teremos aí novidades no ano que vem, tá, gente? Ok? As avaliações serão, então, objetivas, 95% objetivas, e todas as questões em relação ao mapa, não aos textos auxiliares, ok? Tá bom assim? Portanto, não tem como vocês irem mal numa avaliação dessa. É só ler e reler, ler e reler. Tem pegadinha, professor? Ah, daí eu vou ter que falar a prova toda para vocês. É só vocês lerem, né? Lerem e prestar atenção no que vocês estão lendo e o que está sendo perguntado. Ok? Eu tenho um recado aqui para dar para vocês, que solicitar aos alunos para testarem o login e a senha nos seus equipamentos, para relembrar a senha, né? É que às vezes essa senha fica no automático e vocês acabam esquecendo na prova. E será necessário o uso do equipamento do Polo, fazendo esse login. Entenderam? Prova é só do mapa e tem algumas questões que não são, mas são coisas que nós falamos aqui, gente. Entendeu? São coisas que estão faladas aqui. Umas 5, 6 questões aí que são umas questões interpretativas aí. Ok? Coisas que eu falei, que eu vou falar nos polos e laranjeiras. Só que agora eu vou falar após a prova, mas são questões que foi falado nessa web aqui, agora mesmo, questões em relação a jogos pré-desportivos. Falando em jogos pré-desportivos, vocês entenderam o que são jogos pré-desportivos ou jogos adaptados? Alguém não entendeu? São jogos que antecedem o esporte, que dá noção para o aluno do esporte propriamente dito. Só que dentro de uma ludicidade. Por isso que são chamados jogos pré-desportivos ou jogos adaptados. Em vez de jogar, é o que eu fiz lá em Congonhas, lembra? Em vez de jogar o handball utilizando a trave, as metas, os gols, eu pego um arco, amarro no meio, no centro do gol, da meta, tanto de um lado para o outro, utilizo uma bola de iniciação, no caso a bola de borracha que vocês falam, né? E coloco algumas regras básicas para que o jogo comece. E durante a realização desse jogo, nós, com a ajuda, com o auxílio dos próprios alunos, nós embutimos outras regras. Entenderam? Fazendo com que esse aluno jogue de uma maneira divertida, de uma maneira lúdica e goste de estar jogando. Onde não precisa esse aluno ser habilidoso naquilo que está fazendo. Não precisa o gordinho ser excluído. O gordinho também joga. O gordinho também recebe a bola para jogar. O gordinho também contribui para o contexto. Isso nós chamamos de jogos pré-desportivos. Não é legal isso? Não é poético? Chega até a ser poético. Ok? Gente, conversa tá boa, o papo tá bom, mas eu preciso pegar o asfalto. O asfalto negro. Eu tenho mais 70 quilômetros de caminhada ainda até a minha casa. Eu não estou em casa. Eu prefiro vir aqui no meu trabalho, porque aqui eu tenho a companhia do meu amigo Rafael. Certo? Eu tenho a companhia da minha amiga Andréia. Vem aqui, Rafael. Vai conhecer. Vou apresentar o Rafael para vocês. É o rapaz aqui, o nosso braço direito aqui. Começou essa semana. Olha, Rafael. Aqui meu amigo Rafael. Certo?
Ó, Rafael, solteiro, Rafael? Não. Ó, então não se aluguem aí vocês, meninas. Não se aluguem. As solteiras aí. Certo? E tenho também a minha amiga Andréia, né? Você já conhece. Então eu prefiro, porque eu já trabalho aqui, daí eu já fico aqui e fico nesse ambiente maravilhoso que é o meu trabalho. Agora está na hora de eu ver aquela criança que me chama de pai. Certo? Obrigado, Rafael. Pessoal, estamos aí encerrando, então. Eu quero deixar um abraço, um beijo enorme em todos. Sempre pedindo a vocês crer no Ser Supremo, nunca deixar de crer nele, seja qualquer religião, mas creia no Ser Supremo, que só ele faz a gente trilhar nesta jornada, com força, com otimismo e com convicção. Obrigado, fique com ele, fique com Deus Todo-Poderoso. Boa noite. E se alguém não entendeu algo,